Olá pessoal, meu nome é Cauana Tibudski, meu RU é 2819572, eu sou do Polo de Tubarão, Santa Catarina, faço licenciatura em História e vou apresentar para vocês então o meu estágio supervisionado do ensino fundamental. E o tema que eu escolhi abordar nesse mini curso que eu vou apresentar para vocês é sobre a importância do Growth Mindset nas escolas e como esse método influencia os alunos. Afinal, o que é Growth Mindset? Growth Mindset, então, é igual a mentalidade de crescimento. Mindset é um modo de pensar. Então, esse modo de pensar, ele foi introduzido por uma psicóloga, que ela também é professora de psicologia em uma universidade dos Estados Unidos, chamada Carolina DeWitt. Então, ela fez um experimento científico nas escolas sobre essa mentalidade de crescimento, sobre introduzir essa mentalidade no âmbito escolar e quais foram os benefícios que teve esse experimento com os alunos. Então, eu quero explicar para vocês a respeito dessa nova forma de pensar e sobre a diferença da mentalidade de crescimento e da mentalidade fixa, que é a que geralmente a gente mantém ao longo da nossa vida, que é a mais conhecida. Então, mindset então é um modo de pensar e a mentalidade de crescimento é a maneira como nossos cérebros elaboram as coisas que fazemos. Nosso mindset, que é a nossa mentalidade, nos ajuda a olhar para os problemas e até para os erros de modo positivo ou negativo. Então, todas as situações que a gente tem ao longo da nossa vida, não só no contexto escolar, a gente tende a olhar para aquela situação com uma reação positiva ou com uma reação negativa. E geralmente, gente, como o nosso cérebro ele é um cérebro primitivo, o negativismo ele já é um instinto nosso. Então, é natural que a gente tende a olhar mais para o lado negativo, Então, as novas pesquisas revelam que com o esforço e a prática constante, somos capazes de causar mudanças incríveis e duradouras em nossos cérebros. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de mudar a si mesmo ao longo de nossas vidas. Nossos cérebros têm uma alta capacidade de se adaptar a novas situações. Eles crescem e se fortalecem diante dos desafios. Do mesmo modo que exercitar nossos músculos torna-os mais fortes, exercitar nosso cérebro quando aprendemos coisas novas também nos torna mais fortes. É nossa paixão pela aprendizagem que alimenta o nosso desejo de crescer. Aí tem uma frase do Albert Einstein que fala sobre educação e aprendizagem que eu trouxe aqui para vocês. Educação não é a aprendizagem dos fatos, é o treinamento da mente para pensar. Então, o que é aprendizagem se não é um treinamento, Quando criamos oportunidades desafiadoras para os estudantes, eles desenvolvem a habilidade de focar no processo de aprendizagem e não no resultado final. Incentivar uma cultura de pensamento dá ao estudante a oportunidade de desenvolver o pensamento crítico diante das diferentes situações de aprendizagem que surgem no dia a dia da escola. Lembre-se de que as oportunidades são veículos para aprender, mas essas oportunidades precisam ser desafiadoras para que os estudantes pensem. Então, quando a atividade ela é muito fácil, a tendência é que o estudante se torne entediado e não interessado, Porque daí é muito fácil, eles fazem de uma forma mais rápida e não tem tanto interesse. E o oposto disso, que é uma atividade extremamente difícil, deixa eles inseguros, com o sentimento de que são incapazes. Então, ter essa noção, de introduzir, então, métodos de aprendizagem ou avaliações, enfim, que sejam, que estimulem a aprendizagem, o interesse deles, que
que não seja tão fácil, mas também que não seja tão difícil, né? Growth, crescimento, significa desenvolver, mudar, amadurecer e evoluir. Coisas vivas como plantas, animais e pessoas crescem, assim como o nosso cérebro. De acordo com as pesquisas de Carol Dweck, Growth Mindset permite que as nossas habilidades estejam em constante evolução. Adquirir uma mentalidade de crescimento nos ajuda e aos estudantes a entender que a mudança é possível. Então, esse tipo de mentalidade no âmbito escolar faz com que o estudante, aquele que geralmente tem mais problemas de aprendizagem, que não tem tanto foco de atenção no momento da aula, ou que geralmente tira notas baixas, que ele veja, né, que a mudança ela é possível, ela parte dele, que mesmo que ele não esteja, no caso com as notas, com notas boas, não quer dizer que ele nunca vai conseguir, né? Então, quando a gente introduz esse tipo de mentalidade que a Carolina traz, né, nesse artigo, nessa experiência que ela fez, é que a forma que os professores, né, a gente, no caso eu digo os professores, conduzem uma aula e a forma como eles vão falar e abordar aquele aluno que tem uma maior dificuldade é que vai fazer com que essa mentalidade dele, né, de crescimento ou a mentalidade fixa se torne mais evidente, né? Que a mentalidade fixa que eu digo é essa mentalidade mais negativa, de que se tô ruim agora eu vou continuar sendo ruim, de que se eu não alcançar uma nota boa eu vou continuar tendo esses problemas, né? Então, a mentalidade, o que ela quer dizer com essa mentalidade de crescimento é o oposto disso, né? É ver a parte positiva. Pessoas, então, com uma mentalidade de crescimento bem desenvolvida acreditam que a sua inteligência melhora cada vez mais pela aprendizagem. O caminho do sucesso está no seu esforço e na sua prática dedicada ao longo do tempo. Então, além disso, a mentalidade de crescimento ela vai fazer com que a prática, né, o esforço na hora da aprendizagem que vão definir o caminho do sucesso, que vai definir o caminho das notas melhores, que vai definir o caminho de uma compreensão melhor. Então, é a tentativa, é a constância, né? Exemplos de pensamentos de pessoas com growth mindset desenvolvido. Então, aqui eu trago exemplos, né, de uma mentalidade que é de crescimento. Por exemplo, quando eu falo meu esforço e minha dedicação me ajudam a ter sucesso, eu estou mantendo um mindset de crescimento, uma mentalidade positiva, né? Eu estou vendo aquela situação como uma oportunidade de aprendizagem. Um outro exemplo aqui, terei sucesso se puder criar estratégias apropriadas para resolver os problemas. Então, eu vou ter sucesso se eu criar uma estratégia apropriada para resolver esse problema que eu estou tendo. Então, por exemplo, da forma que eu estou estudando, mostrar para o aluno, né, que da forma que ele vem estudando, ele não está conseguindo bons resultados. Que tal se ele mudasse a estratégia dele, o método que ele está utilizando para um outro método, né? Será que ele não vai ter um desenvolvimento melhor? Será que ele não vai ter um resultado melhor? Então, isso é manter uma mentalidade de crescimento, que a Carolina fala, no âmbito da escola, né? Os professores introduzirem nos alunos esse tipo de mentalidade. Os estudantes, então, que desenvolvem uma mentalidade de crescimento, aprendem que são capazes de ter sucesso em todas as áreas e também que o cérebro é capaz de crescer se for exercitado. Como resultado, os estudantes atingem as suas metas com maior sucesso. Então, essa crença limitante de que se eu não tenho capacidade de fazer algo, eu não vou ter, por exemplo, eu sou ruim em matemática, eu vou ser sempre ruim em matemática. Isso não é verdade, né? A partir do momento que a gente exercita aquilo, eu vou ser melhor do que eu era ontem. Eu posso não ser um Albert Einstein,
mas eu vou ser melhor do que eu era ontem, eu vou aprender mais do que eu aprendi ontem. Então, essa constância, essa mentalidade de que eu estou ruim agora, eu não estou tão bem agora como eu gostaria, mas eu posso me esforçar e melhorar minhas notas, né? Fazer com que, introduzir então isso, falar, ter, né, esse diálogo com o aluno, vai mostrar para ele que ele sim é capaz, né? E também não só no âmbito escolar, ele pode levar isso depois para as outras áreas da vida dele quando ele sair da escola. Aqui então eu vou mostrar para vocês exemplos, né, de uma mentalidade fixa que eu venho falando. Por exemplo, trocar, né? Se não sei fazer, não quero nem tentar, para se eu erro, quero tentar de novo. Eu não sou bom nisso, vou me aperfeiçoar, vou melhorar então, né? Se é difícil, eu desisto. Adoro receber feedback, isso me ajuda. Adoro receber feedback, isso me ajuda. É como se fosse uma crítica construtiva, né? Então, eu adoro receber uma visão, então, do professor, o que eu estou fazendo de errado. Eu quero que o professor me mostre para que, então, eu consiga melhorar nisso. Fazer com que esse tipo de visão, né, parta do aluno. Então, aqui na mentalidade fixa, eu gosto se eu sei que consigo fazer. Para meu esforço e minha atitude controlam minha habilidade. Então eu vou trocar o que eu gosto e o que eu sei fazer por aquilo que, né, se eu não sei fazer, eu vou me esforçar, eu vou ter uma atitude mais positiva de aprendizagem. E por último, então, gente, eu vou trazer esse vídeo dela, que se chama O Poder de Acreditar que Você Pode Melhorar. Esse vídeo eu peguei do TEDx, né? Que é uma mini palestra na verdade ela deu uma palestra, mas esse vídeo ele tá mais resumido, que vai explicar exatamente como foi esse experimento que ela fez, né, nos Estados Unidos, e como foi que os alunos reagiram a esse experimento. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção. É um vídeo que é legendado, mas tem a tradução, né? Então espero que vocês vejam até o final para entender realmente essa mentalidade que eu venho trazendo nesse curso, e que a partir disso a gente consiga, nós, né, eu digo a gente, mas, né, como professores, né, profissionais na educação, a gente introduza então esse tipo de visão nas escolas. The power of yet. I heard about a high school in Chicago where students had to pass a certain number of courses to graduate, and if they didn't pass a course, they got the grade not yet. And I thought that was fantastic, because if you get a failing grade, you think, I'm nothing, I'm nowhere. But if you get the grade not yet, you understand that you're on a learning curve. It gives you a path into the future. Not yet also gave me insight into a critical event early in my career, a real turning point. I wanted to see how children coped with challenge and difficulty. So I gave 10-year-olds problems that were slightly too hard for them. Some of them reacted in a shockingly positive way. They said things like, I love a challenge. Or, I was hoping this would be informative. They understood
that their abilities could be developed. They had what I call a growth mindset. But other students felt it was tragic, catastrophic. From their more fixed mindset perspective, their intelligence had been up for judgment, and they failed. Instead of luxuriating in the power of yet, they were gripped in the tyranny of now. So what do they do next? I'll tell you what they do next. In one study, they told us they would probably cheat the next time instead of studying more if they failed a test. In another study, after a failure, they looked for someone who did worse than they did so they could feel really good about themselves. And in study after study, they have run from difficulty. Scientists measured the electrical activity from the brain as students confronted an error. On the left, you see the fixed mindset students. There's hardly any activity. They run from the error. They don't engage with it. But on the right, you have the students with the growth mindset, the idea that abilities can be developed. They engage deeply. Their brain is on fire with yet. They engage deeply. They process the error. They learn from it, and they correct it. How are we raising our children? Are we raising them for now instead of yet? Are we raising kids who are obsessed with getting A's? Are we raising kids who don't know how to dream big dreams? Their biggest goal is getting the next A or the next test score? And are they carrying this need for constant validation with them into their future lives? Maybe because employers are coming to me and saying, we have already raised a generation of young workers who can't get through the day without an award. So, what can we do? How can we build that bridge to yet? Here are some things we can do. First of all, we can praise wisely, not praising intelligence or talent. That has failed. Don't do that anymore, but praising the process that kids engage in. Their effort, their strategies, their focus, their perseverance, their improvement. This process praise creates kids who are hardy and resilient. There are other ways to reward yet. We recently teamed up with game scientists from the University of Washington to create a new online math game that rewarded yet. In this game, students were rewarded for effort, strategy, and progress. The usual math game rewards you for getting answers right now, but this game rewarded process. And we got more effort, more strategies, more engagement over longer periods of time, and more perseverance when they hit really, really hard problems. Just the words yet or not yet, we're finding, give kids greater confidence. Give them a path into the future that creates greater persistence. And we can actually change students' mindsets. In one study, we taught them that every time they push out of their comfort zone to learn something new and difficult, the neurons in their brain can form new, stronger connections, and over time, they can get smarter. Look what happened. In this study, students who were not taught this growth mindset continued to show declining grades over this difficult school transition. But those who were taught this lesson showed a sharp rebound in their grades. We have
shown this now, this kind of improvement, with thousands and thousands of kids, especially struggling students. So let's talk about equality. In our country, there are groups of students who chronically underperform. For example, children in inner cities or children on Native American reservations. And they've done so poorly for so long that many people think it's inevitable. But when educators create growth mindset classrooms steeped in yet, equality happens. And here are just a few examples. In 1 year, a kindergarten class in Harlem, New York, scored in the 95th percentile on the National Achievement Test. Many of those kids could not hold a pencil when they arrived at school. In 1 year, fourth grade students in the South Bronx, way behind, became the #1 fourth grade class in the state of New York on the state math test. In a year to a year and a half, Native American students in a school on a reservation went from the bottom of their district to the top. And that district included affluent sections of Seattle. So the Native kids outdid the Microsoft kids. This happened because the meaning of effort and difficulty were transformed. Before, effort and difficulty made them feel dumb, made them feel like giving up. But now, effort and difficulty, that's when their neurons are making new connections, stronger connections. That's when they're getting smarter. I received a letter recently from a 13-year-old boy. He said, "Dear Professor Dweck, I appreciate that your writing is based on solid scientific research, and that's why I decided to put it into practice. I put more effort into my schoolwork, into my relationship with my family, and into my relationship with kids at school. And I experienced great improvement in all of those areas. I now realize I've wasted most of my life." Let's not waste any more lives, because once we know that abilities are capable of such growth, it becomes a basic human right for children, all children, to live in places that create that growth, to live in places filled with yet. Thank you. Bem, então... deu. Para fechar, então, lembre que a chave do sucesso não é simplesmente o esforço, foco ou resistência, mas a mentalidade que te capacita a criar e potencializar essas características em você. Então, não é simplesmente, né, se esforçar ou ter foco, tu tem que ter uma mentalidade que vai te ajudar
aprimorar, né, o teu esforço, o teu foco, né, tua resiliência. E essa mentalidade, então, é essa growth mindset, essa mentalidade de crescimento. Inclusive, a Carolina, ela tem um livro que se chama Mindset, que é ótimo. Ele é um pouco, assim, um científico, né, assim, de leitura, não é uma leitura tão didática, mas explica bem sobre isso, né, sobre a psicologia positiva também, né, explica sobre isso. Então, a introdução desse método nas escolas, em sala de aula, muda a vida, né, de alunos que são geralmente inseguros ou por terem algum tipo de falta de foco, né, porque cada aluno tem a sua bagagem, a gente não sabe o que acontece geralmente nas famílias, nem todos têm um emocional que seja estável, né, e que seja forte, né? Então, também tem que ter os professores têm que ter, né, esse tipo de entendimento, de empatia com o aluno. Então, esse foi o primeiro encontro. No segundo encontro, eu vou estar trazendo, dentro desse contexto da mentalidade de crescimento, eu vou estar trazendo outros embasamentos, né, outros artigos, debates a respeito dessa introdução, né, e pra gente se aprofundar mais, pra gente entender melhor, então, esse contexto, tá? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.